Espírito, tu és bem-vindo aqui. Nada podemos fazer sem ti. Tu és bem-vindo aqui. Santo Espírito, tu és bem-vindo aqui. Nada podemos fazer sem ti. Tu és bem-vindo aqui. Santo Espírito, tu és bem-vindo em nós. Nada podemos fazer sem ti. Tu és bem-vindo a ti. Ó Pai querido, no nome de Jesus, eu me apresento no trono da tua graça e de vasos vazios de mim mesmo, para que tu possas continuar a encher, Senhor, e para abençoar, usar como vaso de honra nas tuas mãos para abençoar o teu povo, o povo escolhido, geração santa, geração eleita, povo adquirido, para que também, Senhor, se encham de ti, Senhor, e vão e também, Senhor, sejam usados para anunciar as tuas virtudes, anunciar o ano aceitável do Senhor. Eu te louvo e te agradeço pela oportunidade de tu me dar, Senhor, de ser tua serva, de ser vasos de honra nas tuas mãos. Continua a moldar, continua a purificar, santificar, Senhor, a ungir, a encher, Senhor, a aperfeiçoar, para que as obras das tuas mãos sejam vistas e glorificadas, magnificadas para a tua própria glória, Senhor, em nome de Jesus. Te louvo e te agradeço mais uma vez, Senhor, pela oportunidade de partilhar esta palavra. Obrigada pela revelação, pelo discernimento. Senhor, em nome de Jesus, continua a revelar, para que quanto mais, Senhor, tu revelares, mais eu também possa ensinar, possa dar, e todos nós sejamos verdadeiramente ovelhas do pasto do Senhor, para nos apresentar como obreiros que manejam bem a palavra da verdade. Todos aqueles que entrarem aqui, Senhor, em nome de Jesus, eu oro para que a tua mão poderosa se estenda sobre cada um deles, Senhor. Abra os olhos do entendimento, dá sabedoria, dá discernimento, Senhor. Limpa a cegueira espiritual, limpa o espírito do erro, Senhor. Unge os ouvidos, molda o coração, para que o coração receba esta boa semente de trigo, e ela possa prosperar para tudo aquilo quanto é enviada, Senhor. Eu clamo sangue de Jesus sobre todos que entrarem ali, clamo sangue de Jesus sobre mim e sobre a tua palavra, Senhor, que ela vai e prospere para tudo quanto é enviada. Toda interferência, Senhor, negativa, maligna, satânica contra esta ministração seja cancelada agora pelo poder que há no nome de Jesus. Sangue de Jesus eu clamo sobre mim, sobre todos, e, Senhor, eu estou nas tuas mãos e também coloco a todos na mão do Senhor, para que a glória dele seja revelada em nome de Jesus. A paz do Senhor, amados, boa noite, sejam bem-vindos a mais esta ministração. Eu oro para que você fique até o final, porque o snobismo, vamos falar de snobismo no corpo de Cristo. O snobismo não está só no corpo de Cristo. O snobismo é uma enfermidade do caráter. Snobismo é corrupção do caráter. O snobismo prova que a pessoa precisa de cura divina para ter amor ao próximo. Para ter o amor ao próximo. Todo aquele que esnoba o seu próximo, ele não tem amor no seu coração. Todo aquele que faz distinção de pessoas, sabendo que ele também é um ser humano, semelhante ao outro, quando ele se identifica como melhor e maior, então ele não tem o amor de Deus no coração, ele está morto espiritualmente. E a palavra de Deus diz lá em primeira de João, capítulo 4, amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor.
Amados, amemo-nos uns aos outros. Então, aquele que realmente não tem esse amor ao seu próximo, então está morto. E não tem o amor de Deus no coração, não tem Deus, não conhece a Deus. Mas eu exorto a lerem João capítulo 4 e 1 de João capítulo 4. O apóstolo João ilustra aqui muito claramente de que aquele que não ama o seu irmão, ele aborrece o seu irmão, então ele não tem o amor de Deus no seu coração. E aqueles que estão a entrar ali, sintam-se à vontade em partilhar esta live, em convidar aos outros que precisam de receber este refrigério do amor de Deus, este pão da vida, esta água viva, amados, porque sem amor de Deus nós somos secos. O homem natural, não conhece a Deus. E então, o homem natural, tudo o que ele faz é na sua capacidade, é na sua sabedoria, é naquilo que ele consegue assimilar, aprender, quer na escola, quer no local de trabalho, ou no meio social em que ele frequenta, ele vai aprendendo e vai assimilando. Mas o amor de Deus é o único, amados. Vem de Deus e acabou-se. Não há explicação, mas ele explica-se a si mesmo. Ou é de Deus ou não é de Deus. O amor do homem é limitado. O amor do homem falha. Mas o amor de Deus, segundo 1 Coríntios 13, como o apóstolo Paulo descreve, o amor de Deus tudo suporta, tudo crê, tudo sofre, tudo espera. O amor de Deus não falha. Mas o amor do homem falha, o amor do homem é limitado, o amor do homem gasta-se, o amor do homem fatiga-se, o amor do homem, como é que se diz, enfada-se. Mas o amor de Deus é misericordioso, é longânimo. O amor de Deus, ele é tão fiel, é tão paciente em tudo. Amados, nós aborrecemos tanto o nosso Deus, mas ele é tão paciente que até constrange. Para aquele que conhece a Deus, tem relação com Deus, na medida que Deus deu-lhe para que ele conhecesse este amor, vai constatar que o nosso Deus é tão paciente que até nós sentimos envergonhados quando vamos à presença dele, sabendo que nós o aborrecemos só pelo nosso pensamento, só pelo nosso sentimento perante nosso irmão. Ai, aquela pessoa me fez isso, ai, eu estou tão chateada, não, eu nem quero falar, eu nem quero vê-la. E a todo tempo nós estamos na presença de Deus, ele nos atura e a gente no pensamento magoamos tanto o nosso Senhor, nos sentimentos, quando sentimos essa mágoa pelo nosso irmão, angústia, ódio, e falamos coisas, não queremos saber dele, e ele está a nos a ver, ele a nos dizer, puxa, tu estás a maltratar o teu irmão e você está na minha presença, eu estou a ver, os meus olhos percorrem a terra, eu vejo a cada um de vocês, eu vejo as vossas ações, cada ação, cada pensamento, cada sentimento, cada palavra, cada atitude está a ser escrito no livro da vida, no livro da morte, e a todo tempo você não tem temor e está a pecar contra teu irmão, e eu estou aqui a te aturar. Eu estou aqui a te aturar você. Cada vez que você peca contra teu irmão, você não peca contra teu irmão. Você peca primeiramente contra mim. Porque fui eu que criei você e criei o teu irmão. E você está a maltratar uma criatura semelhante a ti, obras, feituras das minhas mãos. Então você está a pecar contra mim. Mas é preciso ter muito discernimento do amor, quando nós nos convertemos, de uma forma geral, seres humanos, nós temos que entender que somos criaturas, feituras, obras da mão do Senhor, semelhantes uns aos outros. Nós somos seres humanos semelhantes à imagem de Deus. A partir do momento que nós não temos misericórdia e não temos uma relação fraternal com o próximo, não necessariamente que conhecemos, não necessariamente que temos intimidade, não necessariamente, mas aquele que não tem empatia pelo seu próximo, automaticamente ele está morto espiritualmente, ele está seco, ele está vazio de Deus, até de si mesmo. Ele não tem nem amor para consigo mesmo, porque quando nós não temos o amor pelo próximo, amados, nós vamos nos magoar a nós mesmos.
concluam isso por vocês mesmos, mas é muito simples. Quando nós não temos o amor por nós mesmos, nós vamos magoar a nós mesmos, porque esta nossa atitude vai ser passada aos outros que estão perto de nós, convivem conosco, vão ver e convivem conosco porque nós nos convivemos uns com os outros. Mas quando cada um dá costa, uns vão falando mal, uns vão dar aquele, eu sou lido com ele mesmo ou com ela mesmo, porque enfim, porque a forma como ele é, o caráter, nem quero saber, amados. E no fim acabamos por falar todos mal uns dos outros, não é? Acabamos por pecar contra o Senhor. O que é esnobismo, amados? Esnobismo é uma atitude de superioridade que nós temos, cada um granjeia isso, adquire isso para si mesmo, ou alimenta. Há pessoas que, pelo facto de terem nascido, dou um exemplo, pelo facto de terem nascido numa casa abastada, em que não falta nada, em que foi criado com tudo de bom, não andou descalço, e se o coração tem tendência a ser um coração endurecido, então ali o inimigo vai entrar, e essa pessoa, quando cresce, desde criança, onde não há educação, onde não há o amor pelo próximo, a instrução para que amar um ao outro e por aí fora, amados, a criança do berço vai crescendo com esse espírito, e quando começar na escola, mesmo na creche, vai começar a ser snob para com outras crianças. E quando cresce, isto piora, não só é snob por causa do seu estatuto social, então alimenta um ego superior ao outro, não é? O outro, a outra pessoa torna-se uma figura completamente desvalorizada perante esta pessoa que cuida, que é muito superior à outra, e até fazem bullying, né? Muitos jovens que fazem bullying uns aos outros, muitos é por causa do espírito de snob. Esse espírito de snobismo podemos compará-lo a uma pessoa que é arrogante, uma pessoa que é soberba, porque do snob a pessoa, isso desenvolve e abre portas para dar lugar a outros espíritos. E concluindo, vamos concluir que uma pessoa snob não tem consideração pela outra. Ela normalmente procura aqueles que são do mesmo nível social do que ela, social ou intelectual ou profissional, não é? Da mesma elite, então ou seja, do mesmo time, falam a mesma língua. Se não vai ser, ela não se mistura, ela não desce ao nível de ninguém para poder conviver com os que estão um pouquinho mais abaixo do nível, quer social, quer profissional, de uma forma em geral. Ela nunca vai descer, ela só vai subir, e quando sobe com o ego e sobe com tudo, não é? E isto chama-se snobismo, e esse tipo de pessoa ela escolhe o meio, o meio, pessoas, lojas. Normalmente as pessoas tendem a ser muito vaidosas com o seu próprio corpo, auto-exageram-se, não é? Nos cuidados, nunca estão satisfeitas com nada, e acabam por ser pessoas mais infelizes da face da terra. Isso eu vos garanto. Porque já convivi com uns tantos, amados, com todo o dinheiro que tinha, e eu não tinha dinheiro. Eu sentia muito feliz. Eu sentia muito feliz e sempre disse: Senhor, se ser rico é ser assim, deixa-me conforme eu estou, porque aquele que tenta tem alegria no coração. Se a riqueza vai roubar essa alegria, Senhor, muito obrigada, deixa-me estar como sou assim, porque a alegria do Senhor, a nossa força é. Amados, o snobismo tira a alegria, tira a paz, tira o gozo, tira a natureza humana. A natureza humana, Deus nos fez
com capacidades para amarmos uns aos outros. Deus nos fez com valores morais. Então, esse espírito não é um espírito de Deus. Este espírito é o espírito satânico. E como é que eu provo isso? Vamos ver aqui em 2 Timóteo capítulo 3. E isto prova a todos o que é realmente snobismo. É fazer a seção de pessoas, é separar e conviver e fechar-se no grupo que só a ele diz respeito. O resto não importa. O resto não interessa. Então está aqui escrito: extrema corrupção nos últimos tempos. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. O snobismo sempre existiu nas classes altas, falando de escravidão, de escravos, não é? No tempo em que havia tráfico de pessoas, escravos que eram vendidos por aí fora, isto parte de um coração snob, não tem consideração por ser humano semelhante a si mesmo, né? Isso faz a seção de pessoas e escraviza o outro, que ele cuida, ele acha que está a um nível superior a ele mesmo. Mas, amados, Deus provou-nos a todos que ninguém é melhor do que ninguém é maior do que ninguém, e no final de tudo, aquele que não ama o seu próximo, aquele que não considera o seu próximo, aquele que não olha o seu próximo como seu semelhante, esse vai ver o sol nascer quadrado e se ver, não é? Então, pronto, está aqui, é muito explícita esta palavra, ela se descreve a ela mesma. Aquele que tem a sua Bíblia, eu estou sempre a exortar, sempre que entrar por esta live, venha com a sua Bíblia, com o seu bloco de notas, a sua caneta, toma nota, para que depois vá examinar os versículos e se entrar mesmo no Espírito e reverenciar, o Espírito Santo vai conduzir para os outros, os que são versículos cruzados. E é isso que traz crescimento espiritual, amados. E nós então entramos numa intimidade mais profunda com Deus, e mais Ele nos revela, mais Ele nos ensina, e mais sabedoria e discernimento Ele confia a nós. Glórias a Deus. Ele tem prazer em fazer isso. Então está aqui, sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, sem amor para com os outros, sem amor para com os bons, traidores, obstinados. Isto é típico de uma pessoa snob, obstinado com a sua própria pessoa, obstinado com aquilo que tem, que acha que é o de melhor. Orgulhoso, ele é orgulhoso, ele crê que só ele é melhor, e ele só encontra alguém que pode competir com ele se estiver no mesmo nível social. Caso contrário, ele acha que ele está sempre por cima e melhor e sabe tudo do que todos os outros. Mais amigos de deleites do que amigos de Deus, amigos do mundo, amigos de tudo quanto é do mundo. Mas este tipo de pessoa é irreconciliável normalmente. Por que é irreconciliável, amado? É irreconciliável porque mesmo que ela, normalmente esse tipo de pessoa só aceita Deus quando estiver em apuros. Quando estiver em apuros. Deus é fiel à sua palavra, não volta para ele vazia. Todos aqueles que o recebem
confessam seu nome como Jesus Cristo como Senhor e Salvador, recebem, então passam a ser feitos filhos de Deus. E como filhos, Deus vai tratar a todos como filhos, não vai tratar ninguém diferente. E como novos convertidos, vai tratar como um bebê. Vai tratar como um bebê. Então, como um bebê, ele terá direito a tudo aquilo que é necessário para que ele esteja satisfeito, saudável, feliz, tenha necessidade suprida como um bebê. É o direito de um bebê. Então, ele vai ser abençoado. E nesta bênção, Deus vai livrar deste problema. Se for um problema de cura, então ele vai ser liberto, ele vai ser curado. Se for um problema financeiro, e às vezes pode não dizer a ninguém, está a passar por uma situação de risco de ir à bancarrota, então Deus resgatou neste momento, glórias a Deus, e aquilo que ele estava para perder vai ser restituído. Deus é fiel. Se for uma separação, problema no casamento, numa separação, que Deus vai restaurar tudo e vai restituir aquilo que foi roubado, vai apaziguar e vai ligar tudo que foi desligado. Este é o nosso Deus. Quando nós recebemos Jesus Cristo como Senhor e Salvador, passando a ser feitos filhos e somos bebês espirituais, Ele vai apacentar, Ele vai mimar, Ele vai carregar ao colo, Ele vai acalmar, Ele vai curar, Ele vai sarar, Ele vai limpar, Ele vai endireitar, Ele vai ligar as feridas. Ele faz tudo, amado. Um bebê nós fazemos tudo. E assim é um bebê espiritual. E como essa pessoa tem esse espírito, amado, depois de passar esta altura desta tempestade, deste vendaval que se lhe abateu, esse vento, trovão que passou e derrubou tudo, mas Jesus trouxe e ele ficou em pé, Jesus o segurou, o resgatou e ele ficou em pé. Então, este espírito que nele está, não vai sair logo. São poucos que quando se convertem, amados, largam logo o pecado. São poucos. Aqueles que se convertem a Jesus Cristo, largam logo o pecado. Esses têm tendência a ter um coração mais soft, um coração receptivo. E todos esses não têm um coração endurecido para Deus, e Deus opera muito facilmente nestes. Louvado seja o santo nome do Senhor. Bem-aventurado é aquele que tem um coração disposto a obedecer, um coração manso e humilde. Esses simplesmente entram no espírito e operam no sobrenatural de Deus, e Deus se agrada muito desses, amados. Deus tem muito prazer. Mas aquele que tem um coração mais endurecido, normalmente tem tendência a ser snobs, que é este o título da nossa mensagem. Então, este espírito não vai sair logo, imediatamente. E isto é com a santificação progressiva, conforme ele vai ouvindo a palavra. Se ele for dando lugar a Deus, então esse espírito vai se libertando. Mas se ele não der lugar a Deus, assim que passou a tempestade, Deus restaurou tudo, Deus restituiu o que lhe foi roubado, Deus endireitou as suas veredas, e ele então agora está firme nas promessas de Jesus. Ele já está a servir a Deus, amados. Ele tem que comer a palavra, ele tem que vivenciar a palavra, ele tem que começar a honrar a Deus e reverenciar o Espírito Santo na palavra, nele e no local, como se diz, no corpo de Cristo. Caso contrário, este Espírito vai se manifestar e ele, sem se aperceber, ele vai começar a escravizar os irmãos dentro da igreja. Amados, eu não estou a falar de nada que eu não tenha vivenciado. Eu não estou a falar de nada que eu não tenha sido vítima. Eu não estou a falar de nada que eu não tenha visto. E eu não estou a falar de nada que eu não tenha ajudado pessoas a ultrapassar injustiça que vem de pessoas que têm esse espírito de snobismo. Acham que são melhores, acham que são superiores, e acham que pelo fato de terem uma posição social, especialmente financeira, avantajada, está na posição de vantagem com relação aos outros, eles acham que são melhores e só pela sua presença tentam escravizar os outros que eles
acham que são superiores. Escravizam mesmo, amados, porque normalmente as pessoas snobs têm a presença e querem se mostrar, show off, eu cheguei, pronto. Então, automaticamente, aquele que tem um nível social inferior vai se encolher diante dele, baixou, caiu do ponto. Ele vai diretamente falar com aqueles que o que é pastor, o que é o líder de uma área é bem sucedido, prega muito bem, é bem falante, tem um alto carro, tem um telemóvel topo da gama, ou aquele que é snob, ele pensa alto. O seu coração é um coração elevado. É um coração elevado. E isto está aqui. E quando é assim, ele torna-se irreconciliável. Por quê? Porque não depende de ninguém, não depende do Espírito Santo. Porque quando alguém alimenta esse espírito, este espírito entra no caráter, escraviza a pessoa que tem esse espírito. E a pessoa mesmo nem se apercebe que tem este espírito se a igreja, a congregação em que ela está, não for uma congregação em que prega o verdadeiro evangelho. Amados, a congregação que prega o verdadeiro evangelho não pode medir palavras, não pode fazer acessão de pessoas. A palavra tem que ser mesma para todos e a verdade tem que ir como espada para poder cortar tudo aquilo que não vem de Deus, para libertar as ovelhas de espíritos malignos. O snobismo é um espírito tão sacana, amados. Eu digo isso, sabe por quê? Porque escraviza com civismo. Escraviza com diplomacia. Escraviza de uma forma que às vezes passa despercebido. Só aquele que conhece os seus direitos e só aquele que vê apercebe-se que está a ser escravizado. Aquele que está... eu vou dar aqui um exemplo muito simples. Numa determinada altura, numa determinada igreja, nós já passamos o momento de profetizar e identificar igrejas e corpo de Cristo e pessoas para que Deus trouxesse a apostasia das igrejas que estava escondida a descoberto, para que Deus possa limpar e o povo possa se arrepender. Quando as pessoas, isto eu presenciei, amados, quando vinham pessoas, pastores, mesmo que venham de fora, pastores vêm de fora e depois decidem ficar. Mas quando decidem ficar, então a sua economia, o seu estado financeiro muda. E quando o seu estado financeiro muda, então esse pastor deixa de ser pastor aos olhos do líder desta congregação. Este pastor baixa logo de nível. Por quê? Porque ele veio do estrangeiro, vamos supor, veio de Angola, ou de Santo Tomé, ou de outros países do PALOP. Normalmente estes vêm em missão, mas com o propósito de regressar. Mas por infelicidade, alguma coisa aconteceu, eles decidiram ficar para trabalhar na Europa e ter uma vida melhor. E quando eles decidem ficar, quer dizer que o dinheiro que eles trouxeram para ficar uma semana ou um mês já não vai dar. Então o que acontece? Eles já não são mais pastores aos olhos dos líderes que são snobs, que têm um espírito, não foram libertos. São pastores, mas querem ovelhas que têm dinheiro. Não só têm posição, ou seja, o título, não só ostenta o título, mas que o título venha com dinheiro. Porque se o título não for acompanhado do dinheiro, então não é pastor. Então, lá para baixo.
E muitos, amados, muitos grandes líderes, grandes homens de Deus que fugiram à pobreza nesse estado, se decepcionaram muito e deixaram a congregação por causa do líder desta congregação fazer acessão de pessoas. Se você for ler lá em Atos 10, Atos 10, Deus deu ao apóstolo Pedro uma correção muito grande, porque o apóstolo Pedro tinha essa tendência. Ele fazia distinção de pessoas. E quando Deus apareceu ao Cornélio, Atos 10, vou resumir aqui a história. O Cornélio era um homem que bom, temente a Deus. Ele conhecia Deus porque orava muito a Deus. Ele era um excelente marido, pai de família, chefe de família. Ele dava esmolas a todos, os seus funcionários, ele tratava bem a todos e ele era amado por toda a sua comunidade. E ele orava a Deus, eu creio que de 2 em 2 horas ele estava na presença de Deus. Então, um belo dia, o anjo apareceu-lhe. Abra sua Bíblia em Atos 10 e acompanha a evolução da história que eu estou a contar. Atos 10. E então, o que é que o anjo disse-lhe? Cornélio, Cornélio, eis que as tuas orações e as tuas esmolas chegaram ao trono de Deus. E ele me enviou. Agora vai a Jope, envia o teu servo a Jope, e lá vai estar alguém para te ajudar. Então, enquanto o Cornélio obedeceu, enviou o seu empregado. Eu peço perdão. Aquele que tem o seu telefone, eu peço que ponha em silêncio, faz favor, para que não haja aqui nenhuma disrupção e não incomodemos os outros que estejam interessados em ouvir. Todos nós temos direitos humanos, então temos que respeitar uns dos outros. Muito obrigada, amados. Deus abençoe. E então, nisso, o que é que aconteceu? O Cornélio enviou o seu empregado, o empregado foi até o apóstolo Pedro. Mas enquanto o empregado não chegava, Deus lidou com o apóstolo Pedro. Deus, em visão, fez descer um lençol que estava muitos répteis, imagina répteis, aquilo que você imaginar não está descrito, mas répteis. E Deus disse: Pedro, mata e come. E Pedro disse: ai, Senhor, eu nunca comi coisa imunda na minha vida. Olha o que ele diz. Ai, Senhor, eu faço isso por quê? Por que eu faço esse gesto? Porque eu fiz curso de TV e cinema, amados, então eu sou um pouquinho dramática quando estou a explicar. Então, tenha isso em consideração. E ele, quando Deus falou, Pedro, mata e come. Ai, Senhor, que coisa imunda, eu nunca comi coisa imunda na minha vida. E Deus disse-lhe: não faça imundo aquilo que eu consagrei. Não faças imundo aquilo que eu consagrei. Eis que está a chegar alguém, procura por ti. Vá com ele e siga. E então, quando chegou o servo que o Cornélio enviou, então ele acompanhou. E foi. E quando chegou lá, do Cornélio, ele viu que o povo não era o povo judeu. Era um povo de outra nação. E então Deus provou ao apóstolo Pedro que ele não faz a acessão de pessoas. E ele fez lembrar ao apóstolo Pedro o mandamento que Jesus Cristo lhes deu. Marcos 16:15. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. A toda criatura. Não há exceção, pois não? Quando Deus diz toda,
branco, preto, amarelo, castanho, europeu, africano, asiático, americano, não importa. A toda criatura. Mas o Pedro ainda estava com uma visão limitada, que é só a judeu, porque Jesus Cristo veio só para os judeus. Mas não, Jesus Cristo veio para os judeus inicialmente, mas quando Deus disse, ele quando comissionou aos discípulos, ele disse: ide por todo mundo, a toda criatura, não fazer distinção de ninguém. Então Deus pôs o apóstolo Pedro num teste para que ele provasse que Deus é Deus de todos. Deus criou a todos a sua imagem e semelhança. Deus enviou o seu Filho para pagar o preço do pecado de todos. Então, nós que o conhecemos, temos que saber que Ele é um Deus que não faz acepção de pessoas. Ele é um Deus que não é snob. Ele é um Deus que ele olha a todos. A única coisa que ele vê de diferente em nós é o pecado. E isso ele abomina e quer tirar. Ele quer cortar. E a espada da boca dele está nas igrejas para cortar todos aqueles que não querem dar lugar a ele, que não querem largar o pecado. Aquele que quer viver no pecado e conviver com o pecado, então vai morrer no pecado, porque ao lado dele não vai ficar. Mas todos aqueles que amarem a ele e entender que ele ama-nos a todos por igual, só não ama os nossos pecados e decidir largar o pecado, então este é verdadeiro filho e ele vai mover o céu, a terra e debaixo da terra para poder resgatar este. E o Cornélio é um deste. O Cornélio provou a Deus que ele o amava, mas faltava uma coisa que o Cornélio não tinha e Deus disse: não, esse servo ele não tem Espírito Santo, ele não foi batizado nas águas, não foi batizado no Espírito Santo, mas ele tem um coração segundo o meu coração. Ele me busca, ele bate, ele pede, bem, em todas as horas ele está na minha presença. Ele tem o prazer de estar na minha presença. Este é o meu filho amado. Então eu proverei para que ele venha para o meu seio quando determinar o dia do seu fim aqui na terra. Então é o Pedro mesmo que precisava de aprender esta lição, que não fazemos distinção de pessoas. E quando o apóstolo Pedro chegou lá, ele provou, ele disse: não, agora eu vejo que Deus não faz acepção de pessoas. Se você já recebeu a palavra, já confessou Jesus Cristo como Senhor e Salvador da tua vida, se você decidiu sair do novo convertido e já é discípulo, já anda com Deus, então preocupa-se em largar este pecado, porque senão você não subirá, porque o pecado desceu do trono de Deus, não vai subir para o trono de Deus. E Deus enviou o seu filho, Deus tirou o seu filho do seu trono e veio à terra para pagar o preço do nosso pecado e nos resgatar desta maldição em que nós caímos, na transgressão, na maldição por causa do pecado, estávamos mortos. Deus não vai levar ninguém morto lá para cima. Deus vai levar ressuscitados, renovados, regenerados, consagrados, santificados, purificados e santificados para a salvação da sua alma. Deus não vai levar ninguém com o pecado. E este é um pecado que abomina muito a Deus, amado, porque é do snobismo que abre portas para outros espíritos todos entrarem, e esse coração torna-se num coração extremamente corrupto, irreconciliável. Não há palavra, Espírito Santo para convencer a este, tem que o partir. E às vezes, quando Deus sabe que se partir essa pessoa não vai sobreviver, então Deus deixa que o inferno leva, porque é muita abominação para o nome do Senhor, para a presença dele. Porque há pessoas, amados, que não querem se converter. Estão na igreja muitos que dizem Senhor, Senhor, não entrarão no reino dos céus.
Na minha conversa com o Senhor, eu a orar para que Deus salvasse todo o corpo de Cristo, Deus me disse: Ana Isabel, nem todos se vão salvar. Eu disse: ai, Senhor, o Jesus Cristo foi à cruz, pagou o preço por todo mundo, todos aqueles que vêm a ti, Senhor, tu dizes que fazes filho de Deus, conhecerás a verdade libertará. E Deus então insistiu: Ana Isabel, nem todos que diz o Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. E aos soberbos, os soberbos que têm um coração tão obstinado e recusam-se a aceitar a correção, porque uma pessoa que é snob, ela tem que ser corrigida. Não importa o dinheiro que ela tenha, não importa a posição que ela ocupe, não importa quão bem falante, quão ela pode pregar a Bíblia ponta a ponta. Mas se não largar esse pecado em especial, amados, não subirá. É um dos pecados que Deus abomina, é um pecado que Deus permitiu que mais de 40.000 pessoas perecessem no deserto. Porque não se arrependeram, não deram lugar a Deus, não aceitaram o amor de Deus, não aceitaram a correção. Não aceitaram a correção. Uma pessoa com esse espírito tem que ser corrigida. Claro, com mansidão. Inicialmente com mansidão. Mas tudo tem um tempo. Deus, quando quer salvar, ele dá abanão. Quando vem, há um tempo em que ele fala com mansidão. Ele vai falando, ele vai exortando, com muita paciência, com muito amor. Mas, amados, quando chega um momento, ele tem que dar um abanão. Para que a pessoa desperte. E isso é o amor dele. Porque ele não quer nos perder. E quem é que ele vai usar para te dar o abanão? É o líder da congregação. E é ali que muitos saem da igreja. Ai, quem que esse pastor pensa que é? Ai, a todo tempo é o amor de Deus que está em ação. As pessoas só querem ouvir que Deus cura, ai, Deus é misericordioso, Deus é maravilhoso. Ele é, por isso é que ele faz de tudo para te salvar. Ele move o céu, a terra e debaixo da terra. O demônio tem que largar a tua alma. Mas quando você não larga o demônio, então você vai com o demônio para o inferno. Se você não larga o teu demônio, o demônio que você tanto ama, o teu eu, porque o snobismo é um espírito do eu, não quer largar a vontade própria. O pecado da vontade própria é um pecado abominável, porque é a vontade de Deus que tem que fazer na nossa vida, é a vontade de Deus que tem que cumprir, é a vontade de Deus que dá lugar a Deus para Ele trabalhar em nós, e é esse temor para que nós entremos na vontade de Deus, para fluirmos no sobrenatural de Deus. Aquele que tem temor a Deus vai procurar ter esse zelo e ser dinâmico para entrar na vontade de Deus e dá a Deus lugar para trabalhar nela. Amados, dos servos que o Senhor me deu, há uma especial, não vou falar aqui o nome, há uma especial em que ela reconheceu que ela precisava de Deus. Ela, quando orava, ela chorava. Ai, Senhor, eu não quero para o inferno. Ai, Senhor, não me deixe para o inferno. Ajuda-me, Senhor, ajuda-me, Senhor. Amados, este é um dos maiores atos de humildade em que Deus vai mover montanhas para ajudar o crente, aquele filho que quer tanto ver o rosto do Senhor, que quer tanto subir com o Senhor. Ele vai trabalhar a teu favor. Ele vai, amados. Falando por mim, amados, este é um dos pecados que muito abomina o meu coração. Uma das coisas que faz com que as pessoas não reconheçam a autoridade em mim é porque eu sou muito simples. E eu desço para lidar com todos. Eu vou ao nível de todos. Quando eu estou ali, eu lido com o que está ali. Quando estou ali, eu lido com o que está ali. Quando está ali, lido com o que está ali. Quando está ali, lido com o que está ali. E Jesus Cristo fazia isso. Jesus Cristo não veio para os grandes, amados. Jesus Cristo não veio para aquele que acha que sabe tudo. Por isso é que o povo judeu não recebeu. Eles cuidavam que já tinham a lei de Moisés, já tinham Deus. E o verdadeiro Deus também apareceu à frente deles. Nem reconheceram. Porque altivez.
E por isso é que Jesus disse, quando eles pediram a Jesus para fazer um milagre, para que eles provassem que Jesus Cristo é verdadeiro Filho de Deus, Jesus disse que nesta terra, onde há incredulidade, não haverá milagre nenhum. O milagre que vocês terão é o milagre de Jonas. E o milagre de Jonas é o qual é? É arrependimento, quando o Jonas levou a pregação do arrependimento para o povo de Nínive. Aquele que quiser ter milagre de Deus tem que se arrepender. Nós não conseguimos ver a glória de Deus se não deixamos cair a crista. Nós não veremos a glória de Deus se não deixamos cair o nariz. Nós não veremos a glória de Deus se o nosso rabo não bater com força no chão. Pô! E doer mesmo até as entranhas, até nos paralisar o rabo. Nós não veremos a glória de Deus. Então, se deixa você, quando estiver a orar, se você cuida que tem esse espírito, se você acredita, é preciso aceitar, amados. É preciso nós fazermos um autoexame do nosso caráter, da nossa pessoa. Aí, se eu tenho esse espírito, Senhor, em nome de Jesus, arranca-me, Senhor, esse cão da minha vida, Senhor. Eu quero te ver, porque a tua palavra diz, Senhor, que todos aqueles que são soberbos, tu abates. Uma pessoa snob é soberba. Uma pessoa snob é altiva, é arrogante. Uma pessoa snob é orgulhosa. Uma pessoa snob é invejosa. Tem inveja dos outros. Não sabe perder. Ele quer sempre ganhar. Uma pessoa snob argumenta muito, porfia muito, refila muito, argumenta muito. Uma pessoa snob tem resposta para tudo e tem argumentos para tudo em qualquer das circunstâncias. Ele pode estar podendo, eu estou por cima e credo, não me toques que me lixes. É vaidoso. Não vai para qualquer lugar, não senta em qualquer lugar, não come em qualquer lugar, tem que limpar os copos. Não sobe, amados. Jesus Cristo, ele veio, ele sentou com os pobres, com as prostitutas, com os bêbados. Uma pessoa snob. Snob. Agora, imagina conviver com essa. É uma pessoa snob. Ele é o pior patrão da face da terra. Ele é um colono. Ele escraviza. Ele mata com a língua, com a palavra, o seu funcionário. Uma pessoa snob, se for o marido, coitada da esposa que está com ele. Se for a mulher, coitado do marido que está com ele. Até mesmo na intimidade é escravizado. Tem que ser do jeito dele. Amados, isso aqui é para rir, peço perdão, mas é a verdade. A verdade tem que ser dita, amados. Uma pessoa snob, ela não existe. Ela é carcaça. A minha irmã costumava dizer que ela é alma penada. Tem corpo, vemos, mas não tem alma. Não existe. É seco. Não tem amor nem por si mesmo e magoa-se a si mesmo. Ela mutila a sua própria alma. Ela mutila a sua mente. A sua mente é uma mente torturada. Uma pessoa snob não tem paz. Uma pessoa snob, ela tem o jugo do diabo. Se você for lá ler em Isaías 58, versículo 9, uma pessoa snob vive separada de Deus. Mesmo que ela estiver aflita, ela vai pedir o socorro de Deus, as bênçãos estão baradas. Deus, quando quer salvar esta pessoa, ela arrependeu naquele momento, Deus dá a salvação, porque é da vontade de Deus que todos sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Conhecerás a verdade vos libertará.
Este é para todos, é um direito humano que Deus deu a todos, diretamente de Deus por Jesus Cristo para todos. Deus não nega aquele que quer receber Jesus Cristo. Mas depois de receber Jesus Cristo, entrou a santificação instantânea, que é a justificação do pecado de Adão e Eva. Mas, amados, tem um tempo, tem um período em que a semente vai entrar em hibernação, porque ela depois ela quer se firmar. E se ela não encontra um solo para que ela se firme, ela corre o risco de morrer, ela corre o risco de o demônio tirá-la, roubar a semente, e essa pessoa, a semente, pode correr o risco de ser coberta com joio. E neste período, a pessoa se tem acesso à escola bíblica, a pessoa se tem acesso a pregações, a pessoa se está a dedicar a aprender, para se deixar corrigir, a pessoa se está a instruir genuinamente pela palavra, ela está a receber, ela está a vivenciar a palavra, aí o Acã vai sair. Amados, o poder de Deus a palavra é a espada de dois gumes. Ela é mais potente do que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até as entranhas das intenções, dos pensamentos, dos corações, dos rins. Então ela vai cortar todo o mal, toda maldição vai cair por terra, vai ser cortada. Mas se ela não levar o evangelho a sério, ela se não buscar, ela se não pedir, ela se não bater, não fizer a escola bíblica, aí não preciso, eu vou à reunião só e já chega. Amados, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Aquele que é novo convertido tem que priorizar a palavra, tem que se alimentar da palavra, tem que viver da palavra. O justo vive pela fé, tem que buscar a palavra, tem que bater para ter palavra, tem que pedir para ter revelação, discernimento e conhecimento da palavra, para que ele construa a sua vida na rocha, para a sua vida, a sua alma, a sua alma que é o prédio espiritual, a sua alma que passou a ser o templo do Espírito Santo, para que ele construa esse templo do Espírito Santo na rocha. E ele fique firme. E ali, amados, é impossível uma pessoa com esse espírito não se libertar. Então, é nesse processo de comer a palavra, de comer o pão que alimenta, que sustenta, que liberta, que purifica, santifica e abençoa. É nesse processo que se dá o processo de santificação progressiva. E nesse processo de santificação progressiva, a libertação, a cura, amados, o crescimento espiritual entre a mansidão, entre a humildade, e Deus trabalha, Deus opera, Deus tem prazer nesta alma, Deus abençoa, e essa pessoa nasce da água e do Espírito Santo genuinamente. Há uma transformação, amados, tremenda. Então nada é impossível para Deus, mas se a pessoa não é daquela santificação instantânea que se deu quando ela recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador, mas ela não fez nada com essa santificação, não fez nada para que essa semente de vida que entrou nela progredisse com a santificação progressiva, para largar o pecado, para largar esse espírito de snobismo que está nesta pessoa, então ela vai morrer. E as bênçãos de Abraão que ela recebeu inicialmente, Deus não vai retirar, mas ela corre o risco de perder estas bênçãos, porque ela não continuou a dar lugar a Deus, então o inimigo vai roubar tudo aquilo que ela ganhou. E nesta aflição, ela, por já conhecer a palavra, já está na igreja há algum tempo, ela, quando clamar, Deus vai dizer exatamente aquilo que está lá em Isaías capítulo 58, versículo 9. Clama a mim e ouvir-te-ei, mas se tirares do meio de ti o jugo que há dois tipos de jugo. Há jugo leve e suave, que é jugo de Deus, e há jugo pesado, que é jugo do inferno que a pessoa tem. Clama-me a mim e eu vou ouvir-te-ei. Mas se tirares do meio de ti o jugo, o estender do dedo, o falar vaidade. E depois no capítulo 59, também está lá escrito:
Eis que os meus ouvidos não estão agravados para não ouvir as tuas petições, o teu clamor, as tuas súplicas, as tuas petições. Deus diz, os meus ouvidos não estão agravados, eu não estou surdo. Eu ouço tudo aquilo que você me diz, eu ouço tudo e fica tudo escrito ou no livro da vida ou no livro da morte. Mas eu não tenho a mão encolhida para não te salvar, para não te livrar, para não te resgatar, para não te proteger. Não é em vão que eu enviei o meu filho para morrer na cruz e perdoar todos os teus pecados e te resgatar da maldição da lei, para que as minhas bênçãos cheguem a ti. O véu que me separava de ti, ele rasgou pelo poder do seu sangue, e você hoje pode vir a mim em nome do meu filho. Então eu te dei tudo, você teve tudo, mas enquanto você não tirar do meio de ti esse jugo, estender o dedo e falar vaidade, constituir-se um sacerdote diante da minha pessoa, e parar de maltratar o teu próximo, pagar o preço do segundo mandamento, que é tão maior como o primeiro mandamento. O preço do segundo mandamento responde pelo preço do primeiro mandamento. Enquanto você não me provar que ama o teu próximo, tal como me amas a mim e amas a ti mesmo, o pecado que você tem vai fazer a separação entre mim e ti. Bênçãos de mim não terás. Terás a minha misericórdia até que tu te arrependas genuinamente e produza frutos desse arrependimento. Quando nós nos arrependemos, amados, nós temos que produzir fruto de arrependimento. Temos que dar costas a Deus. Ao pecado. Eu peço perdão. Temos que dar costa ao pecado que tão de perto nos rodeava e nos separava do amor de Deus. Amados, se nós não decidirmos largar o pecado, esse pecado vai sim nos separar do amor de Deus. Nós temos que interpretar muito bem Romanos capítulo 8, versículo 30 a 35, por aí. Muitos dizem, quem me separará? Está lá escrito, o apóstolo Paulo escreveu, está lá, quem me separará do amor de Deus? Nem o pecado, nem a morte, nem o dinheiro, nem o mundo. Nada me separará do amor de Deus. Uma vez salvo, salve para sempre. Fia-te nisso. Você tem que discernir as escrituras, amados. Você tem que ler, discernir as escrituras. Quando ele diz, nem a morte nos separará do amor de Deus, é porque Jesus Cristo já pagou por mim e por você, já está consumado. Agora você e eu temos que fazer a nossa parte para pagar o preço da nossa salvação, que é santificar, matar a carne, para tomarmos posse dessa promessa. Para tomarmos posse dessa promessa, Deus não se deixa escarnecer. Muitos dizem, aí uma vez eu já nasci de novo, já recebi Jesus, eu vou à igreja e pronto. Fia-te nisso, vai ficar bonitinho, vai parar o inferno arder como deve ser, com os dentes assim. Lá a prantos e ranger dos dentes. Amados, arrependam-se dos vossos pecados. Ninguém é melhor do que ninguém. Deus não vai levar sujeitar a você que não fez nada para largar o pecado. Deus não vai colocar você no mesmo patamar que uma pessoa que esfafou a sua vida em santidade e adoração, até orar por você para que você largue o pecado. Vocês os dois chegarem lá no trono de Deus e estão lá os dois. Deus te deixa escarnecer, amado. Aliás, common sense. Common sense. Quer dizer, você recebeu a salvação, aí eu amo Jesus, aí eu tenho Jesus. Não ora, não busca Deus, não vai agradecer a Deus com a tua oferta para que os outros também sejam salvos. Não faz caridade. Você gasta 1.500 dinheiros em tudo quanto é coisa, e quando chega a vez de dar a Deus, você não tem. Quando chega a vez de fazer caridade, mesmo entrar em numa instituição de caridade, eu recebi, Senhor, eu vou agradecer. Eu não tenho ninguém para dar, mas Senhor, eu vou entrar numa instituição de caridade, está ali, já que eu não posso ir, o meu dinheiro vai, eu vou doar este dinheiro, Senhor, para agradecer a minha vida, para agradecer pela minha salvação, para te agradecer cada fôlego que tu me dás a cada manhã que eu acordo, que me sustenta, e cada dia que tu me sustentaste para eu buscar esse pão nosso de cada dia. Senhor, eu vou te honrar com um pouquinho daquilo que eu ganhei, eu vou te honrar para que tu também abençoe a todos aqueles que não têm. E diz que tem Deus. Vai subir aonde?
Aonde, amados? Quando Deus diz lá em Lucas capítulo 6, 38, dai e ser-vos a dado. Esse é o amor de Deus, amados. Deus deu o seu filho para ganhar a você. E este é um exemplo para tudo. Então agora, por isso é que ele diz que você tem que amar o teu próximo. Também você tem que dar ao teu irmão. Se você não provar o amor de Deus em dar ao teu irmão aquilo que ele precisa, você não subirá. Por que Deus, que você vai chegar a um corpo de Cristo e dizer, Senhor, eu te amo, e a todo tempo você nem vê Deus? Aí eu oro a Deus todos os dias, que você pode orar a Deus, todos oramos a Deus em casa, amados. Mas eu não sinto bem se eu não for à congregação de santos, porque eu tenho uma aliança. Oh, meu Deus, eu tenho uma aliança, tenho um contrato. Aquele que tem um contrato, onde está Deus? Deus cumpre a sua parte, ele também cumpre a sua. Você está cumprindo a tua? Isso é ser snob. Isso é ser arrogante e soberbo. Isto é andar na sua vontade. Isso é a vontade da carne. A carne quer fazer a vontade. Ai, não, eu não preciso de ir à igreja, não preciso me congregar. Há muitos que dizem, eu sou católico e que você é católico. Você nem vai à igreja católica. Você é católico aonde? Até uma vergonha o católico ouvir você dizer, eu sou católico e nunca te viu lá. Até uma vergonha, amado. Vamos ser honestos, vamos ser íntegros. Para de dizer que você é católico. Católico não vai te salvar. A palavra católico nem está escrito na tua testa. O diabo até escarnece de você. Eles estão exatamente no lugar que eu quero estar. Aleluia. Estão no inferno. A dizer que sou católico. Ai, você está mesmo no meu time. Venha que aqui é o teu reino. Não está com Deus, nem está com católico. Nem com Deus, nem com católico. Vamos ter vergonha, amados. Vamos ter vergonha. Eu sinto muito, amados, por ser leal a Deus. Eu sinto muito pela verdade que eu tenho que pregar, e todos aqueles que não gostam de ouvir a verdade, amados, vai ter problema com este canal, porque eu vou sempre falar a verdade, e a verdade vai sempre doer a todos que não querem ouvi-la. A verdade vai sempre doer àqueles que querem ouvir só a palavra que conforta, e que não, amados, todos temos direito a ouvir a palavra. No Evangelho do Senhor Jesus Cristo tem tudo, amados, mas toda ela tem que vir em verdade. Tem que ser verdade. E para arrancar o Acã, há cães que temos que arrancar com mansidão. Quando a pessoa está mesmo enferma, estava aqui, amados, mas quando é o Acã da alma, que se trata de extrema corrupção, desse caráter da alma, amados, tem que haver abanão. Às vezes tem que ser manso, mas às vezes tem que ser abanado, porque senão a pessoa vai mesmo parar ao inferno. Uma pessoa que tem o espírito de snobismo, que é snob, ela não ama a ela faz mal a ela prejudica-se a ela mesma e prejudica todos aqueles que estão ao redor dela. Então é uma enfermidade profunda, que a alma está tão penalizada, a alma está tão danificada, que quando a espada do Senhor Jesus vem para cortar, ela vai gritar, ela vai saltar, ela vai espernear, ela vai rebelar-se. Ela vai rebelar-se. E, amados, eu tenho tido tanta experiência com este tipo de pessoas, por ser a visão que Deus me deu, vem com o Espírito para libertar da apostasia, e esse é o tipo de caráter. Aí o Senhor me deu a parte mais complicada. Aleluia. Ele é Deus, Ele dá aquilo que nós recebemos apenas. E são esses tipos de pessoas que Deus envia para mim. E Deus teve que me ensinar a lidar com cada uma delas. Por quê? Porque eu tinha esse tipo de caráter, abominava muito o meu coração. E eu não suportava pessoas assim. Não suportava, e pronto, afastava-me de uma forma, ou não lidava, preferia não lidar com a pessoa, e facilmente eu dou o evangelho. Se não quer,
eu deixo logo, não vou lá outra vez. Mas Deus ensinou-me e, amados, Ele fez entender que esse tipo de pessoa é o estado da alma de uma enfermidade tão profunda que até dá dó. E a misericórdia dele se aplica de duas formas. Aquelas pessoas que alimentam este caráter têm que ser tratadas com dureza às vezes, porque ela é quem está a alimentar este caráter. Mas quando esta pessoa não faz nada para ter este caráter e ela quer rasgar as vestes, rasgar a alma, rasgar o coração para remover esse caráter, a misericórdia de Deus ela é tão... Mas eu não consigo descrever. O coração dele até chora. Sabe por quê? Porque este caráter não foi adquirido. Este caráter foi a semente do joio de Satanás. E então ele tem misericórdia. Então, esse tipo de pessoas, ele sabe, é ele quem diagnostica. E ele sabe quem está infectado por causa do joio que cobriu e endureceu o coração a essa pessoa. E ela tornou-se assim. Muitas das vezes o joio entra por circunstâncias de injustiças, às vezes mesmo pela morte de um ente querido, e a pessoa sente-se tão injustiçada que lhe roubaram algo mais precioso, roubaram tudo, e então o inimigo, quando vê a pessoa nesse estado de angústia pela perda da pessoa que se foi, então ele aproveita e entra e cobre a pessoa. Começa com angústia e depois a pessoa começa a ter um sentimento de injustiça muito grande. Por que eu? Por que me tiraram? Por que Por que tantos porquês vêm. Por que eu? Por que não foi este? Por que não foi? Tá aí tantos criminosos. Por que esses criminosos não morrem? Por que vem me tirar essa pessoa tão doce, tão mais preciosa? A pessoa entra numa escuridão tão grande. O inimigo, quando vê, essa é uma brecha para o inimigo entrar, e o inimigo vai fundo. Quanto mais a pessoa se vai deprimindo, ela se torna escura por dentro. As trevas entram e cobrem, e a pessoa perde completamente o controle. E é nisso, se ela não tiver alguém para trazê-la de lá do fundo, para ressuscitá-la, para que ela veja a luz, ela veja a esperança, e ela é tipo, levanta-te e resplandece, saia do lugar que te limita a tua visão e venha para a luz. Se ela não tiver alguém para resgatá-la daquele lugar, ela vai bater fundo. Muitos tornam-se criminosos, muitos se suicidam e muitos tornam-se... o caráter muda de várias formas. Uma pessoa que, um médico psiquiatra ou psicólogo sabe exatamente daquilo que eu estou a falar, não é? E da parte espiritual, não é? O estado da alma desta pessoa está um caos. Ela deixou de existir. Então o inimigo toma parte e manipula a pessoa. E quando é assim, Deus tem uma misericórdia tão grande. E ele vai se esforçar de toda maneira para dar a oportunidade a essa pessoa de entrar na vontade dele. Então, esse tipo de pessoa que está assim com esse coração snob, arrogante, soberbo, altivo, por causa desta enfermidade de injustiça que começou por a tristeza profunda, dá lugar à angústia e por aí fora, chegou a esse nível. Deus vai tratar com muito amor, Ele vai tratar com muito carinho, Ele vai tratar com muita mansidão e com toda a paciência. Ele é mesmo tão longânimo que a pessoa mesmo se perecer, Ele não vai permitir que vai parar ao inferno. Ele não vai permitir, sabe por quê? Porque não foi a culpa dela e ela não teve ninguém que lhe ajudasse nesse período. Mas quando as pessoas têm a palavra, têm capacidade de assimilar a palavra, têm a oportunidade de receber a palavra,
Tenha a oportunidade de dar lugar à palavra, para que a palavra transforme a sua vida, renove os pensamentos, mude os sentimentos e molde a sua atitude. E a pessoa negligencia e insiste em ser soberbo, em ser obstinado, em ser snob dentro do corpo de Cristo. Hoje em dia há tanto disso, amados. Há tanto disso que começa pela vaidade. Quer dizer, dentro do corpo de Cristo não é suposto a pessoa adquirir isso. Mas muitos que se convertem, Deus lava, cura, purifica, mesmo depois de nascidos de novo da água e do Espírito, voltam ao deserto, voltam à estaca zero, voltam às trevas. Sabe por quê? Dão lugar à vaidade, só porque agora já sabem a palavra, já pregam. Então é o demônio do púlpito, é o demônio da vaidade, é o demônio do título. E este é o livro que eu escrevi de título, é para treinar o povo de Deus na visão de o livro que eu escrevi de título, é para treinar o povo de Deus na visão de Deus. Só acerca do título. Só acerca da vaidade. Todos nós que conhecemos minimamente a palavra, sabemos que é isto que originou a queda do Lúcifer. E como consequência, o mundo está do jeito que está. E muitos bons servos começam tão bem, recebem a palavra, se transformam, permitem que o Espírito Santo o transforme e tornam-se e vivenciam a experiência com Deus e crescem de uma forma linda, maravilhosa. Amados, é tão bonito ver o fruto do Espírito Santo numa alma que entrega a sua vida a Jesus e que Deus pega e transforma, a semente morre para ela mesma e depois Deus traz, ela dá o rebento para cima e ela cresce e ela produz frutos do Espírito Santo. É tão lindo, amados, mas é tão lindo. Mas se a pessoa começou a sentir-se envaidecido com esses frutos do Espírito Santo, ali vai se tornar em snob, vai se tornar esse espírito de vaidade, vai matar esta semente. Esse espírito de vaidade que entrou aí agora, Deus me ama, ai Deus isso, ai Deus aquilo. Amados, Deus tudo em todos. Amados, eu quando falo que Deus fala comigo assim, 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 é para encorajar a todos a se aproximarem de Deus para também terem a mesma experiência, porque Ele não faz distinção de pessoas. E é uma das coisas que eu corrigi a todos que entraram é a visão que Deus me deu. Amados, os servos que têm, eu não estou a me envaidecer, por amor de Deus, não, a glória é do Senhor, porque é o Espírito Santo quem faz a obra. Ele me deu a visão, e a visão é o pão dele, é o maná dele para o povo que ele enviou para mim. E o povo, como recebeu, o povo reconheceu que tem esse pecado. Quando eu disse, olha, Deus disse que tens esse pecado, amados, é tão importante que você aceite, é tão importante que você saiba que você tem esse pecado e aceite sem refilar. Uma das servas ali nesta igreja, amados, eu a orar muito intensamente por ela. Eu já dei esse testemunho ali várias vezes para a glória de Deus e para também incentivar os outros a largarem este pecado. E quando fui orar por ela, Deus mostrou-me no coração dela, deste lado, dois olhos gordos a sair do coração. E eu não entendi. Eu disse, o Senhor mostrou-me dois olhos bem gordos do coração dela. Eu então fui fazer, disse, bem, deixa-me ver o que é esse olho gordo no coração. E fui fazer o Google, porque eu estava a perguntar ao Senhor, Senhor, o que é isso? Mas como o Senhor não me respondeu, Ele quer mesmo que nós
investiguemos, Ele quer que nós vamos ler a palavra e encontrar a resposta na Bíblia. Mas o que é que eu fiz? Na hora mesmo eu peguei no meu telemóvel, o que é isso de olho gordo no coração? E veio inveja. O olho gordo, eu já me esquecia como já há muitos anos. Eu não vejo novelas. As novelas brasileiras têm estas traduções, e mesmo também em Portugal, várias vezes eu já ouvi pessoas a dizer: este é o olho gordo, ele é assim, é o olho gordo. E então eu disse: oh, o olho gordo é inveja. E então eu fui lá ler, disse: ok. Então Deus então começou a falar comigo. E então, depois, como eu me preocupei em saber o que é o olho gordo, eu tive curiosidade e fui buscar. Ele então me revelou que a enfermidade da serva era isso. Por isso, depois então ele foi me dando os cliques. Por isso é que ela tem esse comportamento assim. Por isso é que ela tem... Oh, Deus, tu és tão maravilhoso. Então eu cheguei perto da serva. Eu disse: serva, olha, Deus me mostrou assim, 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 assim. E Deus disse que tu tens este espírito. Ela disse: eu tenho mesmo. Ela entregou-se logo na mão de Deus. Eu tenho mesmo. Eu não vou mentir, eu tenho mesmo. Eu sinto assim, eu sinto assim, eu sinto assim. Às vezes eu chorava mesmo lá dentro da igreja. Eu chorava e pedia a Deus, não sei o quê. Já viu? Deus não mente, amado. E ela, como dedicou, ela disse: já que Deus mostrou-me, eu vou orar. E eu pregava sobre esse espírito, pregava sobre inveja, amado. No corpo de Cristo é para pregar, é o local para nós curarmos enfermidades da alma. Enfermidades da alma, do coração, da mente, é pecado. Então nós temos que pregar acerca de todo tipo de pecado. Não tem aqui apacentar demônio. Aí eu não vou pegar sobre a avareza, porque os irmãos depois não vêm. Pega sobre a avareza. Aqueles que são avarentos não têm parte com Jesus. Jesus Cristo me disse: os avarentos não têm parte comigo. E isso prova na Bíblia, em Apocalipse: os avarentos não vão entrar no reino do céu. E não vou eu pregar sobre a avareza. Amados, eu não quero que a igreja fique vazia. Mas se você deixou minha congregação, ou porque você não quer ouvir falar do teu pecado, eu sinto muito. Quem vai parar o inferno é você. Mas eu fiz a minha parte e a minha mão está limpa do sangue acerca de você. Cada um faz a sua parte, a salvação é individual. Mas no corpo de Cristo, o ministério Aragenstein, amados, vai se falar de todo tipo de pecado, doa quem doer. Mas que os demônios têm que cair, tem. Tem que sair libertação. Ou você veio para libertar, ou você veio para eu apacentar demônio. Eu não apacento demônio de ninguém. Demônio, gente, dá palavra e damos amor ao ser humano. Eu vou te amar. Jesus Cristo me ama. Por que eu não vou te amar? Eu vou te receber. Jesus Cristo me recebeu. Por que eu não vou te receber? Eu vou te libertar. Jesus Cristo me libertou. Eu não te vou te libertar. Paulada no demônio. Venha que aqui é o teu reino. Fogo do Espírito Santo. Fogo do Espírito Santo. O demônio tem que cair, tem que sair. Por onde entrou, por um caminho entrou, por certo tem que sair. Só se você não cooperar com Deus. Se você cooperar com Deus, ao nome de Jesus, todo o joelho se dobra. E esta serva está ali, ela prega com ousadia. Prega com unção, com autoridade. Eu era assim, e ela fala dela mesmo. Ela não fala de você. Ela fala dela mesmo. Eu estou aqui porque Deus isso e deu aquilo. Ela fala do Deus dela que lhe libertou e agradece e tem uma vida quieta e sossegada. De onde ela veio, de onde ela está, ela prega para a libertação, para que você também faça o mesmo. Muito de nós o Espírito Santo não nos liberta, porque nós não deixamos o Espírito Santo nos convencer do pecado. Nós contendemos com o Espírito Santo. Nós porfiamos, nós duvidamos. Eu sou assim. Não, eu não acho. Tal fulana diz que eu sou assim. Tal fulana sabe que você é assim, te elogia, é porque você tem algo que ela quer, que ela ou ele quer. E não é o homem que te convence daquilo que você é. É o Espírito Santo quem te convence. Deus usa o homem para te dizer, para te confirmar aquilo que você já sabia. Porque, amados, nós conhecemos a nós mesmos. Nós conhecemos nossos defeitos. É ou não é, amados? Não vamos ser mentirosos diante de Deus. Deus está a ver e está a escrever.
Todos nós conhecemos nossas fraquezas, nossas limitações, nossos pecados, imundícias. Todos nós conhecemos. Só que há alguns pecados, há coisas que nós, quando é o inimigo a nos pôr isso, amado, às vezes ele cega o entendimento que a pessoa não reconhece que está tão mal assim. Então é o Espírito Santo que vai convencê-la. E o Espírito Santo vai usar-se de pessoas para dizer. E se você for à congregação dos santos, então a palavra, ela vai falar contigo. Por isso é que está escrito em João capítulo 8, 32. Conhecerás a verdade e a verdade te libertará. Ela te libertará do pecado, ela te libertará de laços de passarinheiro, ela te libertará de amar as invisíveis mais reais, ela te libertará de cegueira espiritual, do espírito da ignorância, ela te libertará de toda casta de enfermidade espiritual e te porá em liberdade e você será uma nova criatura. Então nós temos que aceitar a verdade. Se você quer ser salvo, tem que aceitar a verdade. A verdade. Não venha cá com panos quentes e não venha cá argumentar com a apóstola Ana. A apóstola Ana não é dona da palavra, a apóstola Ana não é dona do Espírito Santo, a apóstola Ana não é dona do mundo, a apóstola Ana não é dona de ninguém. Nem sou eu nem sou dona de mim mesma. Crucificada estou eu com Cristo. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então não venham cá argumentar comigo. É a palavra. E todos nós podemos ir a Deus e argumentar com Deus. Dizer, Senhor, a tua palavra é assim, 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 assim. A tua serva disse que eu sou assim, assim, assim. Senhor, confirma-me, Senhor. É verdade, Senhor. É verdade, Senhor. Fala com Deus, amados. Fala com Deus. Todos nós podemos ir a Deus. Em nome de Jesus. Ele diz lá em Jeremias capítulo 33, versículo 3. Clama a mim e eu ouvir-te-ei e mostrar-te-ei coisas grandes que tu não sabes. Ele te esclarecerá. Desperta, ó tu que dormes, que Deus te esclarecerá. Se você quiser realmente sair do pecado, se você quiser realmente nascer de novo, se você quiser realmente honrar a Deus com a tua santidade, se você quiser realmente entrar no reino de Deus, desperta, ó tu que dorme, fala a Ele, clama a Ele, Ele vai te responder, mas com snobismo você não vai entrar, amado. Snobismo é discriminação. É discriminação, é discriminar o ser semelhante a você mesmo. É cuidar que você é melhor. É cuidar que você é maior. Pelo fato de você ter possibilidade, ter posses. Pelo fato de você ter ido à universidade, ter estudado, pelo fato de você ter um carro topo da gama, pelo fato de você ter uma casa que, mesmo que você tenha feito assim, tenha se sacrificado, comprou e conseguiu, agora está ali, você é alguém demais. Amados, tantos terremotos e tantas tempestades que estão em todo o mundo, quantos que não perderam tudo? Você que está em pé, cuidado, não caia. Nós estamos no mundo, amado. A bola é redonda. Hoje está no pé do outro, amanhã pode estar no teu pé. Hoje está no teu pé, amanhã está no pé do outro. Nós temos que viver com temor. Estamos na terra, estamos nos cabelos dos pés do Senhor. Nós temos que ter temor do santo nome do Senhor. Se o Senhor decidir terminar o mundo num momento para outro, Ele faz. Quem somos nós? Quem é você? Quem sou eu? Quem é você? Quem sou eu, amados? Somos todos criaturas, feituras, obras das mãos do Senhor. Para de discriminar o teu próximo. Para de discriminar seja lá quem for. Para de discriminar contra aqueles só pelo fato de não serem bem falantes, como você sabe. Cada um tem o seu dom, cada um tem o seu talento, e é Deus quem dá tudo a todos. E Deus, aquilo que Ele deu, Ele vem cobrar de cada um de nós aquilo que nós poderíamos ter feito e não fizemos. Todo aquele que pode fazer o bem e não faz, cometeu o pecado. E vai ter que prestar conta diante de Deus. Então, de que adianta você ganhar a vida toda, o mundo inteiro, com o teu snobismo, ganhar todos os socialites, todas as pessoas do elite. Você quer chegar ali no topo, provar a todos que você é bom e chegar ali, quando chegar o dia, ai Senhor, eu te servi. Eu fui pastor, eu fui bispo, mas nem falava com nenhuma ovelha. Não, fale com aquele irmão. Nem vai dar a mão. Não, fale com aquele irmão. Tá ali, porque agora é pastor.
Já nem dá cumprimento aos irmãos na rua. Não é, pastor? Ei, amado, quanto mais alto for o snobismo, maior é a queda. O inferno tem lugar lá bem no fundo para você. Os altivos, Deus abate e dá graça aos humildes, amado. Então vamos parar de discriminar contra os nossos irmãos no corpo de Cristo. Recebemos todos o mesmo Espírito de Deus que clama Abba Pai. Recebemos todos a mesma palavra. Somos idôneos e participantes da mesma herança, salvação e vida eterna. Então, se Deus deu um novo mandamento para que nós nos amemos uns aos outros, quem é você que só vai amar aqueles que você quer? Se você vai amar aqueles que você quer, o que é que vai acontecer? Você não vai pregar o evangelho. Aquele que não prega o evangelho, olha o que é que Jesus diz. Olha, aquele que se envergonhar de mim, eu também me envergonharei dele. Aquele que não me confessar diante dos homens, eu também não o confessarei diante de Deus, de meu Pai. Você acha que vai entrar no reino do céu só porque você ganhou multidões de nações? Você acha que vai entrar no reino dos céus só porque você localmente você evangelizou e você ganhou alma? Amados, você escolheu. Não, esse não. Não, esse não. Eu vou lá naqueles. Eu vou lá naqueles. Eu vou lá naqueles. Vai escolher ovelhas. Vai escolher, Deus também te vai escolher a dedos. Apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Eu te enviei a casa em que as ovelhas estavam perdidas. E você decidiu escolher quais é que estavam perdidas aos teus olhos. E não foi aquelas que eu te enviei só porque eram do nível social inferior ao teu. Quando eu não faço distinção de pessoas, quando eu remi a todos, quando eu paguei o preço do pecado de todos, quando eu perdoei todos os seus pecados, quando eu declarei que todos aqueles que vierem a mim, me receberem, eu os farei filho de Deus. Quem é você para escolher quem vai ser filho, quem não vai ser filho? Quem é você, igreja, que vai escolher no corpo de Cristo aquele que pode pagar para entrar no reino do céu e aquele que não pode pagar? De graça recebeis, de graça dás. Você estabelece cursos no corpo de Cristo para que só aquele que pode pagar é que faz cursos. Você escolhe, você estabelece uma cota no corpo de Cristo. Só aqueles que pagam a cota é que podem servir a Deus. Só aqueles que servem a Deus, Jesus, quando vier, os encontrar servindo, só estes é que sobem. Quem é que disse isso? Quem é que disse isso, amado? Quando Deus disse de graça receber, de graça dar, o dom não se vende, e a salvação é o dom de Deus. Você vai vender? Você vai proibir? Você vai limitar o acesso ao reino de Deus? Porque você está a escolher o bolso que pode pagar e o bolso que não pode pagar. Indiretamente é o que você está a fazer. A partir do momento que uma igreja estabelece, põe preços, aqueles que podem pagar servem a Deus, e aqueles que não podem pagar não servem a Deus. Está a privar o outro de entrar no reino dos céus. Há discriminação no corpo de Cristo. E o corpo de Cristo está coxo. Uns sabem mais, porque estão a receber mais, porque podem pagar para receber mais. E os outros que não podem pagar, não estão a receber nada, estão mortos espiritualmente. E a todo tempo Jesus Cristo veio para todos, de uma forma igual. Ele não faz distinção de ninguém. Já viu por que muito corpo de Cristo está em apostasia? E se Jesus Cristo me disse, Ana, se eu vier hoje, mais do que metade das minhas igrejas não sobem? Por causa da
distinção no corpo de Cristo por causa de snobismo, da vaidade. E todos aqueles que alimentam isso, amado, são gananciosos de torpe ganância, são cobiçosos de torpe ganância. Querem subir mais. Quanto mais altos forem, melhor é. Querem a fama, querem a autoridade máxima, querem poder, querem ser servidos e não querem servir. Querem ser servidos e não querem servir. Quando Jesus Cristo deu o exemplo em João 13, ele a servia assim como ele serviu em humildade e mansidão a todos os discípulos. Assim nós devemos servir-nos uns aos outros. E vai você escolher a quem você vai servir? Você ainda espera subir no reino, entrar no reino do céu assim coxo, com o coração todo atrofiado, com a alma toda escaravelada? Não vai subir, amado. Então nós temos que olhar para nós. Se nós queremos entrar no reino do céu, temos que cuidar da nossa alma. Temos que cuidar da nossa salvação. Temos que pagar o preço da salvação. O snobismo é discriminação. É discriminação desavergonhada. E ainda mais quando é no corpo de Cristo, é um vitupério muito grande para o nome do Senhor. Porque se todos aqueles que conhecem a Escritura, se nós lermos o Evangelho, os Evangelhos, amados, de Mateus, de Lucas, do João, amados, não há como, nós não vemos em nenhum momento que Jesus tratou os povos diferentes. A única vez que ele se afastava do povo é para dar oportunidade para que todos ouvissem e para que ele sentisse bem, porque a multidão apertava-lhe e ele não conseguia respirar. Ele precisava de ter espaço para poder respirar e pregar livremente para que todos possam ouvir. Temos um exemplo em que, lá em Lucas 5, ele pediu o barco emprestado ao Pedro para se afastar um pouquinho da multidão, para ter a oportunidade de pregar a todos. Mas fora disso, ele sempre esteve no meio do povo. Por isso é que quando os escribas, os fariseus, os sacerdotes o perseguiam, e o povo estava incitado por eles e queriam apedrejá-lo, ele tinha que fugir porque estava no meio da multidão. Como é que a mulher do fluxo de sangue conseguiu alcançá-lo, conseguiu tocar nas vestes dele? Ele estava no meio do povo. Ele estava no meio do povo. Como é que a prostituta foi e dobrou o joelho e a enxugar-lhes os pés com as lágrimas e com os cabelos dela? De certeza que nenhum prostituto, nenhum drogado vai dar a mão a um apóstolo. Aí dele que chega perto, tem seguranças que ele vai pôr já, senta, não, aí credo, não me toques que me lixes. Já viu a diferença, amados? Jesus deu o exemplo. E dentro do corpo de Cristo não pode haver discriminação. Dentro do corpo de Cristo não pode haver snobismo. É um pecado imundo, abominável. E quando vejo isso, amados, eu neste domingo deparei com, depois de uma pregação muito grande no corpo de Cristo, numa igreja em que eu fui, foi uma pregação fantástica. E aliás, é uma das pregações, é um dos versículos que eu falo muito e oro muito ali em 1 de Reis, creio eu, quando o exército do rei da Síria cercou o Eliseu. Gosto muito daquela passagem porque manifesta o poder de Deus de uma forma tremenda. Multidões de soldados cercaram um só homem. Um homem e o seu servo. Mas quando o seu servo disse: ai, Senhor, ai que perecemos, está tudo cercado. E o Eliseu disse: ai, Senhor, abre os olhos para que ele possa ver. E Deus abriu os olhos ao Geazi, é o servo do Eliseu. Ele estava a ser ensinado a ser o profeta, o seguidor. E Deus abriu os olhos do entendimento. E eis que ele viu, em visão aberta, os soldados do rei da Síria cercaram toda a cidade para que Eliseu não fugisse.
Mas os soldados de Deus, cavalos e cavaleiros, cercaram todo o exército em carros de fogo, pronto a matar. E é para ver o poder de Deus. Como é que nós vamos fazer distinção de pessoas quando um Deus tão poderoso deu o seu Filho para nos salvar a todos? E Ele mesmo se humilhou, nos provou, nos ensinou a humildade. Como é que nós temos coragem de ouvir uma pregação de libertação tão grande acerca do amor, acerca de união, do princípio ao fim? Nesta reunião falou-se do amor de união. E chega no final da reunião, exatamente no Atos 2:42, o servo que se diz conhecedor da palavra tem comportamentos completamente discriminatórios, que prova que a alma está seca, está torrado, não há amor. Eu tive tanta misericórdia. Eu disse: Senhor, obrigado por me teres ensinado a exercer a misericórdia. Amados, nós temos que aprender a exercer a misericórdia. Por isso é que Jesus disse: vai e aprenda misericórdia. Eu quero corpo de Cristo, para parar de ser snob, para parar de fazer exceção de pessoas, para parar de discriminar no corpo de Cristo. Tem que desenvolver um espírito de misericórdia para suportar o defeito, o pecado do seu próximo no corpo de Cristo. Para tolerar, para perdoar o pecado do seu próximo, para poder ter um coração cheio de amor, para pregar e edificar, para que as suas obras sejam, as suas ações, as suas atitudes, sejam uma atitude que pacifica, que edifica e que restaura e que prova ao outro que está enfermo que é assim que devemos agir. E eu agradeço a Deus por ter tido estrutura, por Deus me ter dado estrutura e esse espírito de humildade que Ele me treinou para ter, para exercer com essa pessoa dentro do corpo de Cristo. Amados, é assim que temos que ser, amados. Não tem a ver com quando nós aprendemos com Jesus. Nós não podemos envaidecer-nos, porque senão vamos roubar a glória de Deus. Porque é Espírito Santo quem faz a obra em nós. Então nós temos que a todo tempo pedir perdão a Deus se nas nossas ações, nossos pensamentos, nós roubamos a glória dele. Em algum momento nós fomos imitadores de Lúcifer, que se envaideceu com a glória de Deus nele. Foi Deus que o fez, que o criou e o adornou. E ele tomou por usurpação ser mais do que Deus, ser melhor que Deus. E por todo momento ele esqueceu que foi Deus que lhe fez. Todo aquele que é snob no corpo de Cristo e prega a palavra é Lúcifer. É Lúcifer. Precisa de uma libertação poderosa para aprender a ser humilde e manso. Porque nós no corpo de Cristo somos uma família. Somos uma família. Criada em Cristo Jesus, por meio da fé, para que sejamos bênçãos uns para os outros, assim como Jesus Cristo e o Pai são bênçãos, Espírito Santo são bênçãos uns para os outros. Eles se completam. O Pai é autossuficiente, mas pela vontade do Pai, o Pai assim quis, eles se completam. Então Jesus Cristo orou ao Pai e disse: Pai, todos aqueles que tu me deste a mim, eu não quero que tu os tires do mundo, mas eu quero que tu os faças um. E é este amor que nós devemos exercitar, devemos praticar, amados. Devemos fazê-lo com força, com fúria, porque o reino de Deus é tomado à força. Porque senão você fica... Senão o machado fica posto à raiz da árvore, você é cortado da videira e não vai subir. Vai ser atado no fecho, atirado no inferno. Então o reino de Deus é tomado à força. A força como, amados? Muitos não entendem esta passagem do João Batista. Mas o reino de Deus é tomado à força
Porque nós temos que ser diligentes a praticar a palavra para que o Espírito Santo nos molde, para que o Espírito Santo nos mude, para que o Espírito Santo nos convença do pecado e que nós nos limpemos, a nossa alma seja lavada, seja regenerada, seja purificada, seja santificada, seja fortalecida e nós sejamos uma torre forte. E uma torre forte, ela resiste ao diabo. Ela sujeita-se a Deus, ela é obediente a Deus, ela toma autoridade do crente, ela resiste ao diabo. Por um caminho o inimigo entra, mas por 7 caminhos ele sai. E só assim nós vencemos espíritos malignos que tentam sufocar-nos. Deus precisa de nós, amados. Deus precisa de nós no sentido de cooperarmos com Ele para que Ele nos liberte. Ele já nos fez um favor não merecido de nos resgatar. Pagou um preço grande, um preço incalculável, imensurável. E a nós, amados, cabe a obediência, a reverência, a diligência no ministério para a salvação da nossa alma. A nós cabe sermos zelosos, tementes a Deus. A nós cabe sermos resilientes. Resiliência é o código de honra de Deus. Resistir ao diabo é uma luta muito grande. São ventos, são tempestades, são furacões, é de tudo quanto relâmpago, tudo quanto é lado. O vento sopra de norte, sul, leste, oeste, mas o vento do Espírito Santo é mais poderoso de qualquer tempestade. O vento do Espírito Santo é mais poderoso do que qualquer avassaladora terremoto, não importa. O vento do Espírito Santo, ele nos sustém. Ele nos sustém. Ele nos sustenta. Ele nos aguenta. Ele nos ampara. Ele nos protege, nos reveste da sua unção. E nós seremos vencedores. Nós podemos cair, mas nós não vamos ficar no chão. E isso, amado, a fidelidade em cooperar com Deus e honrar a Deus, a fidelidade é o código de honra. Se o crente conseguir ser resiliente, ele vai perseverar na fé. E é na perseverança que está a fidelidade, o código de honra de Deus. Perseverança, resiliência, fidelidade. Amém, amados? Vamos orar. Vamos orar para que Satanás saia de repente, expulso o nome de Judá para o teu joelho. Em nome do Senhor Jesus. Vamos orar. Você, amado, você tem que tomar a autoridade do crente. O inimigo, ele está sempre de redor a ver a quem ele pode tragar. E se você não lê a escritura, há crentes que ficam escandalizados. Por que ela está a expulsar o demônio? Eu estou a expulsar porque Deus me mostra. Eu estou a expulsar porque ele está a tentar interferir na minha pregação. Eu estou a expulsar porque eu sei que ele anda de redor e quando ele se está a aproximar, eu tenho que expulsar para ele ficar no lugar dele. Cada um tem o seu lugar. O lugar dele não é aqui. Ele não tem parte comigo. Ele não tem parte comigo. Então, é um instrumento que Deus me deu para eu me proteger, me revestir e trabalhar. É o dom. E é isso que o povo não entende. E muito povo que é snob, ele é invejoso. E como ele é invejoso, as trevas cobrem-lhe. E ele não reconhece o dom no outro e ele perece, porque ele não recebe. Uma pessoa snob pode ter, como vimos, tão simples como isso, o exemplo é esse, e aplica-se no corpo de Cristo nos tempos de hoje. Jesus Cristo, os fariseus e todos aqueles que o perseguiram, crucificaram, não o receberam, pereceram. E ele estava lá para curar, para libertar, para sarar, para fazer. É ou não é? Estava no meio deles. E eles é que procuravam por Jesus a todo tempo para poder o tramar, para poder fazer com que ele caísse num laço de passarinheiro, para eles então verem uma ocasião para poder preenderem e matá-lo. Estavam perto de Jesus. E Jesus todo poderoso, cheio da glória de Deus, cheio do poder para curar, libertá-los, abençoá-los.
Eles não receberam nada. E o corpo de Cristo está assim. E eu vi isso neste domingo, neste sábado, quando fui à igreja. Estava lá uma palavra poderosa. E houve, pelo menos que eu saiba, houve um elemento que entrou seco, saiu torrado. Por causa do orgulho, snobismo, coração endurecido, obstinação. E Deus me disse que vai para o inferno. Se não se arrepender, vai para o inferno. E amados, então no corpo de Cristo, se você já é lavado pela palavra, amados, liberte-se. Jesus Cristo está disponível. Temos Espírito Santo ainda para nos ajudar a convencer, para nos ajudar na fraqueza. Coopera com Deus. Aguenta coração. Aguenta, Senhor, está a doer, Pai Santo. Ai, largar o pecado vem exige humilhação. Vai te humilhar, vai te doer, mas vai te salvar, vai te curar. Ou quer cura, ou quer a salvação, ou não quer. Você escolhe. Deus dá o livre-arbítrio a todos nós. Você escolhe. Você escolhe. A salvação está disponível para todos. Este é o tempo de esperança, amados. Este é o tempo de salvação. A seara está pronta. A seara está madura. São poucos cefeiros. Mas na internet tem muitos cefeiros, amados. Eu estou aqui e você se está aqui. Aguenta o coração. Aguenta, amado. Recebe Jesus Cristo como Senhor e Salvador da tua vida. Peça ajuda. Peça socorro. Senhor, o meu coração está assim. É um coração difícil de perdoar. É um coração invejoso. Eu não consigo reconhecer a glória de Deus que está no meu irmão. Eu tenho inveja. Amado, reconhece. Você tem esse pecado. Se calhar você nem é culpado. Se calhar você nem alimentou isso. Não é um pecado que você nasceu com ele assim. Pode ser adquirido. Então, como adquiriu, o Senhor Jesus te apareceu. É o momento de salvação, é o momento de cura, é o momento de libertação, é a tua chance de ser transformado e ser abençoado. É a tua chance, a tua oportunidade de ser abençoado. Então entrega a tua alma, entrega o teu coração, entrega a tua mente. Diz, Senhor Jesus Cristo, eu me entrego nas tuas mãos. Eu me abandono nas tuas mãos. Seja o meu Senhor, seja o meu pastor a partir de hoje, Senhor. Pastoreia, Senhor. Eu sei que no pastorear tem correção, tem instrução, tem tudo, Senhor. Em nome de faça, seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade. E vamos orar, amado. Enquanto isso, você fala com Deus, você conhece a tua fraqueza, fala com Deus, ora a Deus, segundo esta palavra aqui em 2 Timóteo capítulo 3, segundo a palavra de Deus em João capítulo 13, versículo 34, novo mandamento de Deus para que nós nos amemos uns aos outros, segundo a palavra de Deus em João capítulo 13, versículo João capítulo 13 é a ceia de Jesus Cristo com os seus discípulos, em que ele ensinou o dom da humildade e mansidão aos seus discípulos. Peça isso, amados. Peça, suplica, Senhor, ajuda-me. Tu dizes na tua palavra em Mateus capítulo 11, versículo 28 a 30. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Eu vos aliviarei. Tomai de mim o meu jugo que é leve e suave, e aprendei de mim que sou humilde e manso do coração. Senhor, se tu és o grande eu sou, se tu és o Filho de Deus vivo, que desceu do céu, do Espírito de toda a tua glória, toda a tua majestade, todo o teu poder lá no céu com o Pai, e desceste à terra, para desceste ao meu nível, para poder perdoar os meus pecados e resgatar-me, comprar-me por o preço do teu sangue. Se tu, Senhor, foste humilhado, foste injuriado, foste perseguido, foste crucificado, massacrado até a morte, só para rasgar o véu do pecado
pecado que me separava do Pai, só para me restituir a glória da autoridade do crente, a autoridade que Deus me tinha dado, para me restituir e me colocar assentado à tua direita com o Pai, acima de todo o principado e potestade, acima de todo o príncipe das trevas, todo o domínio, todo o nome que se nomeia, não só nesse século, mas também no vindouro. Senhor, em nome de Jesus, eu quero pagar o preço da minha salvação. Agora é minha vez, eu te louvo e te agradeço pela tua bondade, por tudo aquilo que fizeste para me ensinar a ser um varão, uma varoa valorosa, que conhece os princípios de Deus, que conhece as virtudes de Deus e que quer ser parecido, quer ser imitador do seu mestre que o ensinou os caminhos para o Pai. O caminho para o Pai é Ele. E então, se Ele é humilde e manso e Ele tudo suportou com humildade e mansidão até o fim, ajuda-me a suportar, Senhor. Ajuda-me a suportar, Senhor, a correção. Ajuda-me a suportar, Senhor, a instrução. Ajuda-me, Senhor, na minha fraqueza. Seja forte em mim, Senhor. Seja forte em mim. Senhor, eu sei que em Ti eu posso todas as coisas. Leva-me além da minha capacidade. Leva-me além do meu entendimento. Leva-me além da minha sabedoria. Leva-me além de tudo que Tu sabes que eu não sou capaz, não tenho capacidade nem de discernimento, nem de conhecimento para entender como Tu fazes as coisas, Senhor. Tu trabalhas nos bastidores de formas misteriosas. Ajuda-me, Senhor, a conhecer-te. Senhor, que seja por um bocadinho, revela-me a Tua vontade, revela-me os Teus caminhos, revela-me os Teus planos para a minha vida, para o meu ministério, para a minha família. Senhor, ensina-me, guia-me, Senhor, vem falar comigo, Senhor. Seu Santo Espírito, toca-me, Senhor, em nome de Jesus, convença, continua a convencer-me, continua a mostrar-me, Senhor, onde que estou a errar, onde que estou a falhar, continua a me guiar, continua a me iluminar, continua, Senhor, a pastorear, continua a falar, Senhor, continua a abanar, continua, Senhor, a massagear, a moldar-me, Senhor, para que eu seja uma nova criatura criada em Cristo Jesus, para a Tua própria glória, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amados? Eu clamo o sangue poderoso de Jesus sobre cada um de vocês e eu declaro que essa palavra não tenha caído no saco furado, ela não tenha voltado para Deus vazia, mas ela vá e prospere para tudo quanto é enviado, prospere na sua vida e ela vá como espada, aniquile todo demônio, toda imundícia, toda iniquidade, todo orgulho, todo snobismo, toda discriminação no teu coração, e vocês tenham um coração transformado, renovado, purificado, santificado, regenerado e para Deus, para a glória de Deus. E eu declaro que o nome do Senhor já está a ser altamente magnificado, entronizado na tua vida, na tua casa, na tua família, porque você está a ser um exemplo de Deus, um vaso de honra nas mãos do Senhor, e a glória do Senhor está a ser vista por ti, e os povos estão a reconhecer que você recebeu Jesus Cristo, que você é uma nova criatura criada em Cristo Jesus, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém, 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 amados. Deus transformou a nossa vida para nos abençoar e do pecado nos libertou. O seu Filho Jesus, só a Ele tu servirás. Ele é o Senhor, porque és o Salvador, tu és libertador, não há outro igual a ti. Porque és o Salvador, tu és libertador, não há outro igual a ti. Nada é impossível, amado. Deus te ama. Se você tem esse espírito, saiba que Deus te ama. Você entrou aqui não foi por acaso. Você entrou nesta live não é por acaso. Deus te ama e quer te ajudar. E eu também estou aqui para fazer. Eu sou um vaso nas mãos do Senhor, para que o Senhor possa usar, para que Ele, pelo seu Espírito, através da sua palavra que sair pela minha boca, você ouça e convença do pecado e aceite a ajuda do Senhor. Seja se você está em... Eu não sei dinamizar isso, amados, mas eu creio que ajudas estão a caminho, glórias a Deus, para que me ensinem e tomem conta deste TikTok e mais
mais pessoas alcancem a salvação através deste ministério Arise and Shine. E o que você pode fazer é convidar outras pessoas, não é? Que se você tem recebido o poder de Deus no nosso ministério, através da palavra que é ministrada, é uma palavra, é da visão de Deus para a libertação da apostasia e extrema corrupção dos últimos tempos. Você passa a palavra, vai partilhando a live e as mensagens que estão neste TikTok e vão acompanhando, amados. De preferência congregue. Se a igreja que temos está em Lisboa, eu acredito que todas as pessoas que têm entrado de uma forma geral são pessoas que estão em Portugal. Pelo que eu concluí, não investigo muito, mas se você está em Lisboa, está ali a pastora Cristina e as missionárias na rua Dr. Guilherme Garcia Mendes, número 45, em Amora. Está ali e você pode sempre congregar, ser treinado, fazer os cursos para também ser um cefeiro e pregar o evangelho. Amados, temos que promover o discipulado, porque Jesus Cristo, ele não veio só pregar, ele veio também discipular. E ele disse aos discípulos para que pregassem o evangelho e também discipulassem, para ensinar todas as coisas que ele tem ensinado, e eu estou preparada para o fazer para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém? Um bem-aja, amados. Deus abençoe. Até mais tarde, se Deus quiser. Deus abençoe.